Olá a todos. Então hoje temos mais um momento de estudo bíblico. Vamos estar hoje então iniciando o capítulo 7 de 1 Coríntios e vamos então estar estudando essa passagem, vendo o que nós podemos aprender. Antes de iniciarmos então, vamos estar tirando um momento para orar a Deus, pedir sua orientação, pedir que Ele nos ajude então nesse momento, pedir que Ele nos direcione. Deus, agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, agradecemos porque podemos crescer por meio dela, podemos ajustar a nossa vida, podemos estar se tornando cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Agradecemos e pedimos que o Senhor esteja nos orientando, esteja abrindo o nosso entendimento, que possamos compreender, entender e praticar tudo que o Senhor vai falar conosco hoje. Pedimos a Tua ajuda e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estar hoje trabalhando 1 Coríntios 7, do versículo 1 até o versículo 16. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Antes eu vou falar o contexto desse texto, o contexto imediato dele, e a gente não vai ler o texto todo de uma vez. A gente vai então lendo alguns versículos e eu vou comentando esses versículos para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos mudar então um pouco. Então o contexto desse texto aqui, ele já é bem parecido, bem próximo do capítulo 6. Lembre-se que no capítulo 6, quando a gente falou sobre corpo, nós vemos que eles tinham uma filosofia, um tipo de pensamento, uma maneira de ver o corpo humano, que era influenciada pelo dualismo. O dualismo diz que a matéria, o que é corpo, o que é físico, é ruim. E aquilo que é a alma, ou aquilo que digamos, que não é físico, é bom, é espiritual, é melhor. Então, para eles, muitos não davam valor ao corpo humano, porque diziam que o corpo não era nada, era matéria. E eles faziam o que queriam com o corpo. Nós vemos então que Paulo, no capítulo 6, repreende eles e diz que o corpo é importante para Deus, tão importante que o corpo do cristão pertence a Deus para sempre. Deus vai ressuscitar esse corpo. O corpo é importante. E o corpo é de Deus. Não se pode fazer o que quer com o corpo. E aqui nós temos ainda esse tipo de pensamento influenciando esses irmãos da igreja aqui. Então muitos estavam pensando que a questão do corpo, qualquer satisfação do corpo, seja ela sexual, ela era errada. Então muitos estavam em dúvida se casavam, outros estavam casados e não queriam cumprir com as suas obrigações conjugais, e isso estava gerando conflito e muitas dúvidas na vida deles. Então eles mandam essas perguntas para Paulo e pedem um esclarecimento, pedem um conselho, um direcionamento de Paulo sobre essas questões. Outra questão importante que a gente tem que destacar para compreender um pouco melhor esse texto é a questão da perseguição. Então nós vemos que eles estavam num contexto também de perseguição. Primeiramente, a perseguição aos cristãos ela foi por parte dos próprios judeus. Depois ela vai ser expandida e vai ser através do Estado também, mas primeiramente ela foi por parte dos judeus. Então nesse contexto aqui de perseguição, Paulo vai dizer, olha, melhor que você não se case, porque quando você vive num contexto de perseguição, você é casado, você tem família, fica muito mais difícil, você ter que fugir, você ter que sair, fica muito mais difícil a vida. Consequentemente, fica difícil também o servir a Deus por essas questões. Então Paulo ele também vai dizer sobre isso, melhor não se casar, mas ele não é totalmente contra o casamento. Então vamos aprender um pouco mais aqui sobre o que Paulo está falando. Então vamos ler primeiro 1 Coríntios 7, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então nós vemos aqui que essas perguntas, aqui, especialmente desse capítulo, elas chegaram a Paulo, e Paulo agora está respondendo perguntas que anteriormente foram feitas para ele, e ele está respondendo. E ele fala então sobre a questão, primeiramente, respondendo a pergunta sobre os solteiros e viúvos, eles devem se casar ou não? O que Paulo ele orienta eles nesse sentido? Solteiros e viúvos devem se casar ou não? Então Paulo começa falando logo de cara:
é bom que o homem não toque em mulher, dizendo que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Mas por causa da imoralidade, não repare nessa expressão aqui, né? Sempre ele coloca um mas. Mas por causa da imoralidade, é bom que cada um tenha sua esposa e cada um tenha o seu marido. Então lembre que o contexto que eles vivem, essa cidade é extremamente imoral. A oportunidade de fazer coisa errada em relação à área sexual é muito grande. Então ele diz que por causa da imoralidade, melhor ter o seu marido, né, e a mulher e ter a esposa. Né? Então ele fala isso por causa da imoralidade. Né? Era bom se o homem não tocasse em mulher, mas visto que tem tanta oportunidade de fazer coisa errada, algumas vezes a melhor saída é casar. Então nós vemos que o casamento, né, um dos aspectos que ele proporciona é um escape para satisfazer as necessidades sexuais. Não quer dizer que o casamento só vai se resumir a isso, né? Mas o casamento é um meio para o qual Deus proporciona para o homem, para a mulher, um escape, um meio de satisfazer as necessidades sexuais sem pecar, né? Sem fazer nada de errado. Então o casamento ele também serve para isso. E nesse sentido, o casamento ele ajudaria alguns irmãos que têm dificuldade em se controlar nessa área a servirem a Deus de maneira correta, se satisfazendo apenas dentro do casamento. Então Paulo ele, né, orienta dessa forma. E Paulo diz, agora um pouquinho mais para frente, no versículo 3 até o 4, a gente vai ler, ele diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então não é obrigado a casar. Paulo diz que é bom que o homem não tocasse na mulher, né? Mas por causa da imoralidade, o casamento é uma alternativa a se pensar, é algo que deve também acontecer. Então existe a opção, mas se casou, é obrigado então cumprir as obrigações conjugais. Né? Não é obrigado a casar, mas se casou, a pessoa é obrigada a cumprir essas obrigações conjugais. E parece que tinha alguns que não estavam cumprindo. Né? Então isso gera outros problemas. Lembre que esse contexto de moralidade cerca eles. Se a pessoa não satisfaz ali a sua necessidade sexual dentro do casamento, ela vai ser tentada e vai buscar, né, outras maneiras de saciar isso. Né? Então, o ideal, né, para quem casou ali é estar sempre cumprindo, né, os atos conjugais. O corpo do homem não pertence mais a ele, mas pertence à mulher. E o corpo da mulher não pertence mais a ela mesma, pertence ao homem. Né? Então, vemos que Paulo dá essa orientação. Agora vamos ler então o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Então lembre sempre do contexto imoral que eles vivem. Né? Parece que ali tinha pessoas que não queriam mais ter relações dentro do casamento. E Paulo diz que existia a possibilidade de não ter relações, mas por um tempo, fazer um jejum, né, das práticas sexuais, para então se aproximar mais a Deus na oração. Mas isso era por um tempo, para que Satanás não tentasse e essa pessoa caísse na imoralidade novamente. Então lembre que se a pessoa não satisfaz essas necessidades no casamento, nesse contexto de moralidade, existem muitas outras oportunidades que podem levar a pessoa então a pecar. A pecar contra Deus, a pecar contra o seu cônjuge. Então é algo sério. Essa questão, muitos ali tinham a ideia de que para servir a Deus só era possível então sem ter relações até mesmo com o esposo ou a esposa. Então esse pensamento ali, ele estava também influenciando eles. Né? E Paulo diz aqui que quando é casado, né, não é pecado isso, é um dever conjugal. Né? E deve se abster, né, por um tempo, apenas com o motivo de jejum, né, dessa parte, para você
Então, se dedicar mais em oração a Deus para você, né, fazer isso. E deve ter o consentimento dos dois, e não deve ser, né, para sempre ou por muito tempo, né, como alguns estavam querendo. Então, Paulo orienta desse modo. Paulo diz, né, no versículo 6, que ele diz isso como concessão e não como mandamento. Ele diz isso pensando no contexto deles, né, já que vocês insistem nisso, que vocês estão tendo dificuldade em servir a Deus e ao mesmo tempo estar casados, estar ali servindo, né, junto ali com o esposo e a esposa, estar tendo que cumprir os atos conjugais, se vocês têm dificuldade com isso, por causa do passado imoral de vocês, se essa questão da sexualidade tem atrapalhado no servir a Deus, então, por mútuo consentimento, por um tempo, né, breve, vocês então vão se abster dessas relações e vão então se dedicar mais a Deus. E ele faz isso, né, não como mandamento, né, mas como uma concessão. Não é algo errado, é algo pensando no contexto deles, pensando em ajudar eles também, e é algo que também vai ajudar na questão espiritual deles, vai ajudar eles nesse sentido. Lembre que a maioria deles são pessoas que tiveram um passado sexual terrível, né, de imoralidade, de toda sorte de tipo de problema, de coisa errada, e muitos ainda permaneciam nisso, como Paulo repreende, mas parece que alguns aqui tinham grande dificuldade de ser casados, terem relações e servirem a Deus. Parece que isso gerava grande tristeza, grande conflito dentro deles, né, e eles estavam, né, assolados por isso. Então Paulo faz isso pensando nessas pessoas que têm essa dificuldade, né? Isso é uma concessão dele. Agora então vamos ler o versículo 7 até o versículo 8. Diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo ou de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Vamos ler até o 9, então, aproveitar já para fechar essa questão. Mas se não conseguem controlar-se, devem se casar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então Paulo, mais uma vez, vai dizer, era bom que os homens fossem como eu, né, como ele, a pessoa que optou pelo celibato, né. Não sabemos se Paulo ele foi casado anteriormente, muitas vezes parece que ele já foi casado, pela propriedade que ele está falando sobre o casamento, né? Então ele optou em algum momento da sua vida pelo celibato, né? Ou seja, solteiro, sem nenhuma prática sexual, né? Solteiro e dedicado a Deus, e puro, né? Dedicado a Deus. Então Paulo optou por isso. Ele diz, era bom que as pessoas fossem como eu, né? Mas se as pessoas não conseguem, né, elas devem então casar. Se o solteiro ou se a viúva ela não consegue controlar os seus desejos, se ela não consegue então ficar solteira e pura, né, e o solteiro não consegue ficar solteiro e puro, é melhor então que ele case. Não quer dizer que o casamento só se resume a isso, né, mas o casamento é a saída que Deus proporciona para uma prática sexual sem ser pecado. Então, eles tinham que analisar isso. E Paulo fala aqui sobre a questão do dom. Cada um viva com o seu próprio dom. Tem pessoas que têm o dom para ser celibatários, ser pessoas que vivem o celibato de maneira pura e servem Deus melhor dessa forma. E existem pessoas que casadas, elas estão servindo Deus bem, estão servindo Deus dessa forma, né? E estão conseguindo fazer bem. Então cada um tem um dom. Paulo tinha esse dom de ser celibatário e puro. Dessa forma servia melhor a Deus. Mas nem todos ali conseguem. E não esqueçam desse contexto de imoralidade. Esse contexto de imoralidade, muitas vezes, o melhor a se fazer para aquelas pessoas que não se controlam era se casar. Era se casar para então viver de modo digno, de modo santo, de modo que não era pecado. Então para eles era uma alternativa a se pensar. Então essa primeira pergunta, solteiros e viúvos devem se casar? Paulo diz então, era bom que fossem como eu, mas se vocês não conseguem
se controlar, né, na questão da paixão sexual, do desejo sexual, é melhor que se casem do que fiquem ardendo em desejo. É melhor que se casem do que caiam em imoralidade, do que caiam em pecado. Então, vemos ali, e Paulo diz expressamente, se casou, é obrigado a cumprir então os deveres, né? Então isso envolve o casamento cristão. O casamento cristão é heterossexual, e o casamento cristão ele envolve sim atos conjugais constantes, né? Ele envolve essa questão também. Então vemos aqui, né, que o solteiro e o casado, o solteiro e o viúvo têm a opção então, ou de continuar solteiro, né, e se não consegue se controlar, então ele tem a opção de se casar. Tem as duas opções. Então Paulo esclarece eles sobre essa questão. A segunda pergunta, né, agora a gente vai ver do versículo 10 até o 16 ali, essa questão. Casados devem se separar? Podem se separar? Né? Como é que faz? Então vamos começar ali, do versículo 10 até o versículo 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então se reconcilie com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Então aqui Paulo está falando para casais cristãos, né? Os dois são cristãos. Não pode ter separação, divórcio, né? Por qualquer motivo. Lembra aqui que o contexto parece que muitos queriam se divorciar com a prerrogativa de servir melhor a Deus no aspecto espiritual, né? Porque não teria mais a questão da sexualidade, né? Não teria mais essa questão. E Paulo vai contra isso, né? Isso não é prerrogativa para se separar. E qual que é esse mandamento do Senhor que Paulo ali se refere? Então, Paulo diz isso quando Jesus ele tratou diretamente de um assunto. E Jesus tratou diretamente do assunto sobre o divórcio e o casamento. E pelo menos em um dos aspectos importantes em que o divórcio é permitido. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, a gente vai ver Jesus falando sobre o divórcio. O divórcio só é permitido ali nessa passagem, no ensino de Jesus ali, quando ocorre o adultério. Quando ocorre o adultério, então é possível se divorciar. Mas não por qualquer coisa. Aqui não era questões de adultério, aqui era outro pensamento, outra questão. Lembre-se do dualismo, da visão que eles tinham do corpo, da dificuldade do passado imoral que eles tinham. Eles tinham dificuldade em estar servindo a Deus e cumprindo com as suas obrigações ali como casados. Então eles tinham dificuldade nisso. Então Paulo diz, que não deve se separar, mas se separar, fique solteira, ou solteiro. Mas se quiser novamente sentir falta de um relacionamento, então se reconcilie com seu marido. Ele dá essas duas opções. Não dá a opção ali pelo menos de um casamento novo, com outro irmão. Pelo menos logo a gente não consegue encaixar isso aqui. Falando de cristão, o cristão ele não deve se separar por qualquer coisa. Ele deve permanecer casado. Em último caso, ocorre a separação. Lendo agora então do versículo 12 até o versículo 13. Agora Paulo vai mudar o público ali que ele está falando. Aos outros eu mesmo digo, isto não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Então aqui temos um casal em que uma pessoa é cristã e a outra pessoa não é cristã. Então existia também a dúvida. O que faz com esse tipo de casamento? As pessoas estavam em dúvida. Será que eu devo me separar por ser cristão e o meu marido não ser? Ou por ser cristão e a minha mulher não ser? Será que eu devo me separar? O que ele faz? E Paulo orienta. Então, se uma mulher tem um marido descrente, mas esse marido concorda em viver com ela, se dispõe a viver com ela, não se separe. E mesma coisa, vice-versa. Então, se o descrente concorda em conviver, em viver ali casado com o cristão, Paulo diz que não é para se separar. Então, repare que agora não é um casal de cristão e cristão, mas é um casal de um cristão e outro descrente.
Você já vai entender por que eu estou fazendo essa diferenciação. Agora então vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então vemos aqui, a primeira orientação de Paulo é que não se separe. Mas se o descrente não concorda em viver com o cristão, pelo simples fato que o cristão serve a Cristo, ele faz parte do cristianismo, então deixe que essa pessoa vá, deixe que ela se separe. Aqui existe um outro espaço, uma outra atitude que também ela serve para fazer com que a separação também possa acontecer. Então Paulo ele diz que a separação também pode ocorrer por meio do abandono. Por que do abandono? Porque aqui o descrente não quis mais saber do seu casamento com o cristão e ele vai embora, ele abandona, ele sai fora, ele larga a mão, ele não quer mais saber do seu casamento. E desse modo, Paulo então diz que se o descrente não quiser mais saber do casamento, não quiser mais saber da pessoa e abandonar, então a pessoa cristã está desobrigada. Deus chamou ela para viver em paz, ele para viver em paz. Então se isso acontecer, deixe que o descrente vá, deixe que ele vá embora. Então nós vemos aqui duas orientações. No primeiro momento, não se separe, se o descrente concorda em viver com você, casado. Agora, se ele não concorda e quer ir embora, quer abandonar o casamento, então deixe que ele vá. Vemos então Paulo falando sobre isso. E agora, terminando então, o versículo 16, Paulo diz assim: você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Então parece que existiam alguns irmãos que mesmo depois de um casamento terrível, ali com um descrente, o descrente, digamos, ainda não saiu do lar, mas ele abandonou através das atitudes, ele trata mal, ele faz coisas erradas, trata o cristão como um lixo, não valoriza, com as atitudes, com as palavras, abandonou esse casamento. Ainda está ali, mas parece que muitas irmãs ou irmãos tinham a dificuldade de liberar, de deixar que fosse esse cônjuge, e insistiam nisso. E Paulo diz: como você sabe se você vai salvar o seu marido ou a sua mulher? Como que você sabe isso? Então isso não era uma prerrogativa para insistir num relacionamento em que uma pessoa abandonou, uma pessoa não quer saber da outra. Isso não era prerrogativa para insistir nesse tipo de relacionamento. Então, Deus chamou os cristãos para viverem em paz. Então, se o descrente abandona, se o descrente não quer mais, deixe então que ele vá. Como saber se você salvará então esse casamento? Como saber se você salvará a vida do descrente ou a vida dessa pessoa ali? Como saber? Não tem como saber. Muitas vezes a separação aqui ela é cabível, quando a pessoa é abandonada, e então não tem por que insistir. Então vemos aqui que Paulo dá alguns conselhos, algumas instruções preciosas para os solteiros e viúvas. Então não é obrigado a se casar, mas se casar, cumpra com as obrigações conjugais. Isso tem que acontecer. Não é obrigado a se casar, mas se você não se controla, se você não consegue viver como alguém que é celibatário, que é solteiro e puro, então melhor você se casar, devido a esse contexto imoral que cerca a cidade, que cerca a vida deles. E já os casados, a ordem primária é que não se separem. Mas, se acontecer, sabemos que isso acontece, infelizmente, mas se acontecer isso, então, ou fica solteiro, ou se reconcilia com o seu marido, falando de cristão com cristão, e falando de casais
em que um era cristão, o outro descrente, a ordem é: não se separe se o descrente concorda em viver com você, porque você santifica o seu lar, santifica os filhos, né? Abençoa esse lar, o cristão abençoa esse lar, essa união, ele santifica isso. Mas se você tem o caso em que o descrente não concorda mais em viver com o cristão, né, e abandona o cristão, a separação é uma alternativa e o cristão está livre, né? Paulo diz isso. Então aqui são ensinos que Paulo responde essas perguntas, né? E essas perguntas volta e meia surgem também hoje no nosso meio. Espero que Deus tenha falado com cada irmão, que vocês tenham aprendido mais, né? Então que Deus abençoe vocês, que vocês cada vez mais tenham o desejo de estudar e praticar essa palavra. Amém?